E agora nós vamos direto para a Inglaterra, vamos falar sobre imigração. Nós sabemos que o Reino Unido saiu da União Europeia e agora pairam diversas dúvidas a respeito de como as coisas vão funcionar na Terra da Rainha. Para isso, nós trouxemos um especialista no assunto, é o Israel Monte, ele é advogado especialista em imigração e disponibilizou um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui no Brasil TV News. Primeiramente, Israel, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço o Brasil TV News em participar, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Israel, deixa eu começar perguntando o seguinte, né? Se eu sou brasileiro, não tenho cidadania europeia, como é que eu posso fazer para ter autorização de residência e trabalhar na Inglaterra? Veja bem, você mencionou na entrada do bloco sobre a saída da União Europeia, mas o Reino Unido ainda continua parte do Free Movement até o final desse ano. Ou seja, os europeus que ainda quiserem, ou os brasileiros que tiverem dupla cidadania, quiserem migrar para o Reino Unido e se legalizarem na sequência, ainda é possível até o final do ano. Existem boatos que isso possa estender, esse prazo possa ser estendido, mas assim, o que a gente tem de oficial é que não, que seria o dia 31 de dezembro que acabaria o Free Movement. Porém, o Reino Unido ele é um país muito famoso em termos de ter um leque amplo com relação a atrair pessoas de diversas nacionalidades. O que acontece, existem múltiplos tipos de categorias de visto, incluindo vistos de estudante, vistos para pastores de igreja, vistos para atletas desportivos, músicos, artistas, etc. Então, não é apenas com a saída da União Europeia que o Reino Unido vai fechar as portas, pelo contrário, vai continuar mantendo isso e vai adaptar as novas medidas para que os europeus também se encaixem e possam ou visitar, ou estudar, ou exercer alguma atividade econômica no país. Israel, muito se fala que o governo britânico pode adotar o sistema de score, né, que já é utilizado, por exemplo, na Austrália, no Canadá, para peneirar os profissionais que estarão entrando no país. Você acha que vai ser implementado esse sistema? Na verdade, já tem sido implementado há anos isso. Nós temos aqui o Tier 2, o que é o visto, que é a categoria que substitui os vistos de trabalho. Temos o Tier 1, que é específico para os investidores. Nós temos o Tier 4, que é para a categoria de estudantes que vem para o Reino Unido residir por um longo período, não apenas estudar por 6 meses, mas anos. O que tem se falado bastante, devido ao Brexit, é a implementação de um sistema de ponto para os europeus virem para o Reino Unido. Então, fala-se do sistema de pontos, tipo o Tier 5, que é para trabalhos temporários, não a questão do Tier 2, que daria direito à pessoa viver aqui, se estabelecer e, porventura, se tornar britânicos no futuro. O Tier 5 ele é uma categoria para trabalho temporária. Significa que, como um exemplo, as pessoas que trabalham na área de artes, na área de TV, que vêm para cá conseguem esse visto por 1 ano, ele pode estender por mais 1 ano. Então, seria apenas 2 anos de permissão para residir e trabalhar no Reino Unido. Existe a ideia de que os europeus, no pós-Brexit, vão participar de um sistema similar, onde será elaborado normas menos severas, porque devido à história que o governo tem, devido à cultura, todo o passado que tem com relação à credibilidade que a União Europeia tem. Então, isso sim está para ser implementado como algo novo para os europeus. Porém, para o restante do mundo já existe há muito tempo. Israel, o que, na sua experiência, né, em tratar desses assuntos, claro, você deve ter muitos clientes brasileiros, o que mais impede os brasileiros de poder conseguir um visto e estarem legais aí na Inglaterra? Se você me pergunta dos brasileiros que ainda estão no Brasil pensando em vir, ou os que já estão aqui? Porventura, muitos brasileiros que estão tentando ir e os que já estão aí, porque muitas pessoas entram,
como turistas e, de repente, querem modificar o visto. Exatamente. Acontece que, às vezes, não dá certo, né? Exatamente. Que a lei mudou em 2005, proibindo essa mudança de categoria de visto para os turistas. Então, quem chegou até 2004 conseguia ainda converter o visto, por exemplo, de turista a um visto de trabalho, assim, fazendo trocas das categorias. Essa lei mudou, então, tem 15 anos, né? O que acontece? Tornou mais difícil. Porém, o sistema implementado pelo país, ele é severo porque ele exige que você regresse ao seu país de origem para poder aplicar, se você está aqui na categoria de turista. Mas para aqueles que estão e querem modificar esse quadro, eles podem procurar um auxílio, uma orientação profissional e não temerem fazer isso. Muita gente vem para cá e acha que, tipo, se eu sair eu não consigo voltar mais. Isso é mito. Tem como voltar sim, tem como você se legalizar. Infelizmente, as normas britânicas exigem que você regresse ao seu país de origem para se qualificar antes de voltar. E a gente tem conseguido trabalhar com a população, principalmente em massa brasileira, auxiliando a todos a conseguirem conquistar esse sonho de estar aqui regularizados. Israel, no caso de um brasileiro que está nos assistindo agora, neste momento, e tem aí a sua autorização de residência em Portugal, por exemplo, é possível ele aplicar a um desses vistos? Desde que ele se qualifique. Então, a gente discutiu o sistema de pontos, por exemplo. Se ele tem a intenção de vir para cá com um visto para trabalho, significa que ele vai ter que conseguir se qualificar através de pontos, e esses pontos são determinados, são subdivididos em categorias. Por exemplo, a aprovação pela competitividade. Então, uma empresa que está buscando trabalho, digamos que esse brasileiro está em Portugal, está legal, e ele quer adquirir um trabalho em Londres, ele vai começar, logicamente, a se aproximar da empresa que tem potencial de contratá-lo e enviar seu currículo. No caso do interesse, é onde vai ser viabilizado um teste no mercado. Se ele é aprovado, ele passa por esse teste no mercado, que seria uma competição nacional, porque existem, de todas as profissões que existem também pessoas qualificadas e prontas para assumir aquela vaga de trabalho. Então, você passa por uma competição para provar que você é melhor do que as pessoas que já estão aqui no Reino Unido com o direito de trabalhar. Significa é bem competitivo, mas uma vez que você transpõe essa barreira, você já adquiriu 30 pontos. E assim você vai somando pontos por por domínio da língua inglesa, pontos por ter uma empresa que conseguiu o sponsorship para você. Então, é preciso cada caso ser avaliado especificamente, porque cada profissão vai exigir um determinado requerimento. Entendi. Israel, existe um mito, né, de que após o Brexit, muitos ingleses não querem a presença dos imigrantes. Mas a gente sabe que aqui na Europa a mão de obra imigrante ela é necessária. O que talvez eles não queiram seria pessoas para fazer trabalho que usualmente os ingleses poderiam fazer. Querem pessoas qualificadas, é isso? É uma questão política, né? Então, é bem complicado falar sobre política, mas o que acontece o Reino Unido ele tem a tradição de querer atrair as mentes mais brilhantes, as pessoas de destaque na parte cultural, que os artistas que têm um renome internacional, na parte de trabalho, eles fomentam a atração de cientistas, de profissionais de alto ranking. Então, natural, é um processo de seleção natural que eles exijam também que os empregadores que venham fornecer essas vagas de trabalho paguem bem esses profissionais. O que acontece é que a maioria da massa imigrante, às vezes, eles migram para o Reino Unido em busca de trabalhos manuais que oferecem uma mão de obra mais barata. Então, isso é bem competitivo para um empregador. É bastante interessante a proposta de ter um empregado subpago, não é? Onde ele não tem que gastar a fortuna que seria para um cientista de alto padrão. Então, o Reino Unido ele tenta fazer com que seja justo, então que as pessoas não sofram uma discriminação salarial.
O porém muitos ingleses não estão qualificados para assumir essas vagas e realmente o Reino Unido é forçado a oferecer. E existe uma forma, se tiver uma necessidade de um quadro, uma profissão específica que está em falta no mercado, eles vão atrair oferecendo facilidades ao acesso dessa pessoa no país. Então, se o Reino Unido estiver precisando de mais enfermeiras, enfermeiros ou engenheiros, eles vão facilitar essa forma de atraí-los, evitando, inclusive, a competição nacional. Então, se o país hoje precisa especificamente de um arquiteto, ele não vai fazer com que o arquiteto passe por uma entrevista competindo com todos os arquitetos locais. Não, a mão de obra está sendo escassa, ele precisa atrair esse mercado estrangeiro para vir para cá, ele vai facilitar a entrada, desde que a companhia queira contratá-lo pagando um salário digno e justo, essa pessoa vai ter uma facilidade enorme para entrar no mercado de trabalho. Zé, uma última pergunta. Muitas pessoas, muitos brasileiros, eles tendem a procurar profissionais que estão ligados a essas questões de imigração. Porém, a gente sabe que em todas as áreas existem as pessoas que não são honestas, né, que acabam realmente aplicando golpes. Você, como profissional já reconhecido, qual é a recomendação que você faz para uma pessoa que quer procurar um advogado para representá-lo nessas questões de imigração aí na Inglaterra? Eu recomendo você checar, existem 2 órgãos principais no Reino Unido, onde você pode buscar o nome dos profissionais que estão nessa lista, você pode ter certeza que você vai ter ou ter os direitos do consumidor protegidos. Seria o OICC, que é a Office of Immigration and Services Commissioner, inclusive é o órgão regulador, inclusive, da minha companhia. E você tem o SRA, que é o Solicitors Regulations Authority, onde você vai ter a lista dos advogados credenciados. É muito importante que você procure uma orientação profissional. Existem muitas pessoas que dão dicas e é sempre baseadas em argumentos que não são sólidos ou que não têm profundidade. Cada caso é específico, então é recomendável que cada pessoa com seu tipo de caso procure um profissional especializado, onde você tenha seus direitos garantidos e não entre numa, como eu poderia dizer assim, não perca o seu dinheiro, inclusive, sim, investindo em profissionais que não são qualificados na área. São duvidosos, né? E duvidosos, Exatamente. Israel, muito obrigado pela sua presença. Só esses minutos aqui eu já consegui tirar muitas dúvidas, você nem percebeu. Muito obrigado mesmo, espero que possamos nos encontrar mais vezes aqui no Brasil TV News. Obrigado você, Diego, um prazer. Até mais. Muito obrigado, Israel.